Tudo bem? Tudo bem, irmãos? A graça e a paz seja com todos. Estou muito emocionado. Talvez essa palavra me defina nessa manhã. Emoção. É um sentimento de friozinho na barriga, né? Eu tenho isso. E eu fico feliz com isso porque, certa vez eu orando, eu falei, Deus, eu nunca quero ir na plataforma para pregar o Teu Evangelho com confiança própria. Porque eu não sou um coach, eu não sou um stand-up, eu sou Teu pregador. E como Teu pregador, eu preciso de Ti, eu dependo de Ti, eu sou totalmente dependente. E por isso que gera esse sentimento do friozinho na barriga, da dependência, eu fico feliz com isso. Tivemos o Lion Day, cadê os leões aqui, gente? Isso. Nada de miado de gato, rugido de leão. E para quem não foi, para o homem de Deus que está aqui não foi, fazer um breve spoilerzinho, resumezinho do que aconteceu. Na primeira noite nós estivemos falando sobre esse tema mesmo, nada de miado de gato, é rugido de leão. Talvez um subtema seria, seja homem, baseado nos conselhos que Davi, pai de Salomão, deu para ele já no fim da sua vida. Davi estava já encerrando os seus dias na terra, chama Salomão e dá 3 conselhos para ele. E a sua voz embargada, devido já o fim dos seus dias, ele diz para Salomão com a voz embargada, Salomão, vou lhe dar 3 conselhos. Seja forte. Segundo conselho, seja homem. Terceiro conselho, seja obediente. O trono de Israel não pode, não deve, em hipótese alguma, ser conduzido por um homem fraco, por um homem menino, ou menino homem, ou por um homem desobediente. Não pode. É claro que o trono de Davi referia-se a um governo, e o governo é aquilo que nós homens fazemos. Governamos a nossa casa, governamos a nossa empresa, governamos a nossa família. Em suma, uma família não pode ser governada por um menino, vai dar ruim. Uma empresa não pode ser conduzida por um homem fraco, um menino, porque vai dar ruim. Um casamento, ouça isso, não pode ir muito longe se nesse casamento tem um menino, com atitude de menino e não de homem. Por isso que Paulo diz aos Coríntios, dizendo, um dia eu fui menino, eu falava como menino, pensava como menino, mas agora eu sou homem. E por isso que Paulo encerra a sua história na terra fazendo um pronunciamento épico. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Isso é discurso de homem. Por que combateu? Porque lutou, não foi fraco. Agora, a segunda palavra foi baseado na história de José, filho de Jacó. José, um homem de coragem. Os atos de coragem de José são históricos. Eu poderia falar todos eles, o tempo não me permite, mas um dos atos de José me chamou a atenção. José teve coragem de dizer não para a imoralidade sexual. Que infelizmente é o que tanto afligem meninos homens nos nossos dias. Quando a Patifa, a mulher de Potifar, ficou com patifaria com ele, ela deu em cima dele, e tudo indica que a mulher de Potifar não era uma mulher feia. Para ser mulher, Potifar era um alto comandante do exército, era uma mulher bonita, e aquela sem vergonha deu em cima do homem. Deita comigo, Zé. Ô Zezão. E a mulher sensual, ela tem três aspectos. O andar dela fica estranho, né? A voz e o trejeito. O andar fica assim, ó. E é um jogado de cabelo. E a voz fica melosa assim, ó. Como se estivesse com dor de barriga, né? Aí ela dizia, Zezão, deita comigo, Zezão.
Rapaz, o cara foi macho, ó. Pensa num cara, ó, ele é o meu mentor. O José é meu discipulador na Bíblia. De coração, pensa num cara que me inspira. O José olha para aquela mulher e fala assim: olhe para mim. E ela: não cometeria eu tamanha maldade contra meu Deus. Sua sem vergonha. Tudo o teu marido me deu, menos você, porque você tem marido, mulher safada. Não, eu estou trazendo para a tradução de hoje, né? Porque, meu irmão, o cara foi corajoso. Então José, um homem de coragem. E a terceira compartilhamento foi interessante, porque nós sempre estaremos diante de escolhas, sempre, todo ser humano, só que era para os homens. Sempre o homem estará diante de duas escolhas. Escute isso: ou ele vai escolher a santidade, ou vai escolher a imoralidade. A bola vai estar sempre no campo do homem. Deuteronômio 30:19 diz: pronunciamento pelo Senhor: hoje os céus dão testemunhos contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Uau! Mas Deus, pastor, não pode fazer nada por mim, o soberano não pode. O que Ele pode é lhe dar um conselho, porque a decisão é sua. Deus não criou robô. Deus criou o homem e deu a esses homens o poder de escolhas, o livre-arbítrio. Mas Ele falou: vem cá, escolhe a vida. Os teus filhos vão agradecer a tua descendência. Então nós ministramos sobre isso também. Escolhas incríveis, destinos. Escolhas corretas, destinos incríveis. Escolhas erradas, destinos comprometidos. Eu oro para que no ano que vem, homem que me ouve aqui, faça a sua inscrição, esteja lá. Sua esposa vai agradecer, sua família vai agradecer. O reino de Deus vai agradecer. Deixa eu correr aqui. Igreja em chamas, batismo de fogo. Irmãos, hoje é dia de batismo, viu, pastor Luiz? Hoje é dia de batismo. Hoje, não quero, pastor. Não, suave. Miado de galo. Mas hoje é dia de batismo. Quantos querem receber fogo da parte de Deus? Inclusive eu quero agradecer pastor Luiz, pastora Miriam e os demais pastores de coração pela oportunidade a mim concedida. Sempre é uma grande emoção para o meu coração vir a Santarém, terra dos meus pais, terra onde eu nasci 2 vezes. Nasci do ventre de minha mãe em 1971 e nasci no ventre de Deus em 1993. Aprove o Senhor em 2016 nos convidar para fazer parte de um grande projeto em São Paulo. E ali estamos servindo a Deus. Inclusive, o convite é dado a todos. Passando por São Paulo, por favor, nos dê a honra de recebê-lo ali. Mas agora também eu estou com um novo desafio: Guarulhos. Então nós estamos pastoreando o nosso campus Guarulhos. Passando por Guarulhos, uma conexão demorada, General Osório, no 19, ele espera de braços abertos. Amém? Oremos. Eu sinto de orar para que vai ser rápido, você vai procurar ser breve, mas eu sinto de orar. Hoje pela madrugada eu levantei e senti literalmente um peso de oração. Meu Pai. E orando, dizendo: meu Senhor, eu sou teu pregador. Use de bondade comigo, meu Senhor. Fala com as pessoas que tu amas. Use a minha vida. E eu quero estender essa oração da madrugada para agora também. Mesmo sentado, curve sua cabeça, feche seus olhos. Meu Senhor e meu Deus, revela-nos, descortina-nos aquilo que nós não estamos enxergando. Aquece a sua igreja, que ela seja incendiada nesse domingo, mais do que ela já é, para que essas labaredas possam incendiar uma cidade inteira. Espírito Santo, essa audiência é sua. Faça como lhe aprouver. Eu lhe entrego, nós entregamos a primazia a você. Assim oro e agradeço. Em nome de Jesus, a igreja diz amém.
A igreja precisa de batismo de fogo. A igreja precisa de fogo. Por quê, pastor Giovanni? Para combater, erradicar a frieza espiritual. Nunca na história do cristianismo a igreja foi tão, infelizmente, levada para um estado de frieza. E as explicações são muitas, mas eu vou colocar na conta da modernidade, na conta do entretenimento. Cristãos, e eu não me refiro ao mundo perdido que está à deriva, me refiro a cristãos nascidos de novo. E eu não me refiro a past church, viu gente? Eu estou vendo o geral. Cristãos frios, apáticos, sem fervor, sem fogo, sem chama. Eles ficam 10 minutos em oração e se orarem, e ficam 3 horas nas redes sociais e no entretenimento. A igreja precisa pegar fogo para resgatar a essência do primeiro amor. Quem já nasceu de novo aqui vai entender. Quem não nasceu de novo vai ter um pouquinho de dificuldade de me compreender. Ouça isso. Quem nasce de novo mesmo, ele é tomado por uma paixão, por uma intensidade, por um desejo de orar, de entrar no seu quarto e fechar a porta. E as orações deste homem, desta mulher, são regadas a lágrimas, a choro, a intensidade. Lembra? O primeiro amor, uma capacitação ousada para anunciar o evangelho a toda criatura. A pessoa não tinha vergonha de falar de Cristo. Mas o tempo foi passando, a pessoa vai esfriando. Em vez dela se tornar um agente de salvação, ela se torna um agente secreto. O apóstolo Paulo, que era um homem incendiado, batizado com fogo, dizia: eu não me envergonho do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pensa comigo, todos nós aqui saindo desse culto incendiado, pensa comigo, meu irmão, domingo que vem vai ter centenas e centenas de pessoas aí na frente. Centenas, para não dizer milhares. Porque uma igreja incendiada, as labaredas vão longe. Quantos me entendem? A igreja precisa pegar fogo para remover os ídolos, os altares. Não, aí o senhor pegou pesado, pastor Giovanni. Ídolos? Eu não sou um idólatra. Ouça bem, eu não sou um idólatra. Esse é o problema. Qual é o conceito de idolatria? É aquilo que prende a minha atenção, é aquilo que eu reverencio, ou aquilo que vai consumir muito tempo da minha vida. Eu vou me devotar a isso. Ou o seu Instagram, ou o seu Facebook, ou o seu Netflix, o senhor é demais. E ainda que eu diga, não é bem assim, eu queria que não fosse assim. Apocalipse capítulo 19, versículo 12, diz que os olhos do Senhor são como chama de fogo. Para quê? Para queimar altares. E tem uma canção, eu peguei um trecho dessa canção, que diz assim: me aproximei, permaneci, o teu olhar me consumiu, eu sou todo teu, o fogo em teus olhos fez eu me apaixonar, queimou todos os outros amores, queimou todos os outros amores. Uau! Antes o meu olhar era Cristo, havia lágrimas, devoção a Cristo, a Deus. Mas com o passar do tempo, por falta de fogo, eu vou esfriando. A igreja precisa pegar fogo para resgatar o apetite espiritual. Lamentavelmente, o que se vê nos nossos dias são muitos cristãos, e repito, não estou falando de ninguém aqui, estou falando no geral,
Cristãos desnutridos espiritualmente, fracos porque não comem, não se alimentam. E você conversa com eles, eles irão dizer: eu estou frio, eu estou fraco. Por que você está preso na imoralidade? Você não era assim. Por que você é assim? Você não era assim. Você era intenso. Não. Lembra quando você nasceu de novo? Os que nasceram de novo vão me entender aqui. Era comida de manhã, de tarde e de noite. Eu não ficava sem ler a Bíblia. E a Bíblia lida com intensidade e com paixão, não como um protocolo religioso. A igreja precisa pegar fogo para combater o sono e a letargia espiritual. É forte. Não há nada mais triste do que uma igreja sonolenta e letárgica. Quando essa igreja perde o seu fervor, vira uma organização e cumprimento de dogmas. Você vai à igreja hoje? Sim, eu irei, porque se eu não for, minha consciência vai me acusar. Você vai à igreja hoje? Eu vou, porque eu amo a Deus. E tem mais, eu não vou só. Eu vou levar alguém comigo para a eternidade. Eu não aguento viver o evangelho só para mim. A igreja precisa pegar fogo porque ela tem, ouça isso, a responsabilidade com essa geração. A chama não pode apagar. Nós temos que ser aqueles corredores de chama, pegando fogo, para passar para a próxima geração. Outra hora eu ouvi um filho dizer assim: pastor Giovanni, eu admiro muito o meu pai, ele é incrível, e eu conheço o pai dele. E eu falei: o seu pai é incrível, e eu admiro também muito o seu pai. Mas por que você está dizendo isso? Eu vou lhe dizer: o meu pai é um homem de oração. Eu já perdi as contas, pastor Giovanni, que quando eu levanto na madrugada para ir até o banheiro, eu tropeço no meu pai, porque ele está de joelhos orando. Quantas vezes eu vi meu pai por horas lendo as escrituras? Ele é cheio de amor e paixão. Pastor, o meu pai, ele não tem vergonha do evangelho, ele é ousado. Uau! Seu pai é cheio do fogo. Os grandes avivamentos da história do cristianismo foram marcados pelo fogo. Escute isso. O fogo nos avivamentos simboliza a presença de Deus, queima a apatia, purifica a igreja e, ouça isso, capacita os cristãos ousadamente para anunciar o evangelho. Isso é avivamento. Se nós estamos fora disso, nós precisamos de fogo. Nós precisamos bater no peito e dizer: eu preciso de fogo. Vamos ver o que as escrituras dizem sobre este assunto. Mateus capítulo 3, versículo 11 diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, eu amo quando João Batista fala assim: ele é mais poderoso do que eu. Uau! As sandálias eu não sou digno de desatar, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Não, eu vou mexer com a igreja um pouquinho, viu, irmãos? Não fiquem tristes comigo. Por lá vem, esse pastor é doido, não tem problema. Escute, quando falar a palavra fogo, você vai pegar fogo. Estão comigo? Ih, pastor, é porque eu só sei fazer... Se não nasceu de novo, suave na nave, mas quem nasceu de novo tem o espírito aquecido dentro de si. Amém? Estão preparados? Vamos lá? Cutuca o homem do fogo que está do teu lado, sem quebrar costela, só dá uma arranhadinha assim, fala assim: pega fogo, varão. Não, cutuca mesmo, sem machucar ele, né? Diga: pega fogo, varão, varoa. Preparados? Não, eu quero ver o som retumbante da igreja. Desculpa a franqueza, mas um crente que não faz barulho tem algum defeito de fabricação. Ih, pastor, onde está o povo barulhento? Foi levado, meu irmão, está na glória. Só que você ainda está aqui, então vamos fazer barulho. Vamos lá. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Eu não sei explicar, mas parece que essa ala daqui gritou mais alto. Eu preciso dar mais uma chance para a ala daqui. Estão comigo mesmo? Os irmãos de cá, os que estão lá atrás, aqui do lado. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Uau! Yes! Yes!
eu não seria justo com a minha fé se eu não desse mais uma chance para esse outro lado. Os irmãos daqui, cutuca o irmão do teu lado e fala: pega fogo, varão, pega fogo, varão. As Escrituras dizem que Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Yes, gostei desse aqui. Ele levantou. Tem uns que fazem... Toda a igreja, me ajuda a pregar nessa manhã. Toda a igreja agora: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com... Dê um aplauso a Jesus Cristo, nosso Senhor. Olhe para o seu irmão, diga para ele. Uma vez eu ouvi um irmão dizendo assim: eu não gosto quando o pastor diz, olhe para o seu irmão e fale algo para ele. Então não repita, só diga: pega fogo, varão. Diga para ele: hoje é dia de batismo. Agora entenda uma coisa. É como se o batismo de fogo tivesse extinto. Eu mesmo já perguntei: você já foi batizado com fogo? Eu não sei nem o que é isso. Você já foi batizado com fogo? Eu não sei o que é isso. Eu vou explicar as razões. Existe um número expressivo de teólogos e exegetas que não fala sobre isso, porque acreditam eles que o fogo mencionado por João Batista é fogo de condenação. E as explicações que eles dão é que o versículo 11 e o versículo 12 fala de fogo de condenação. E está certo. Mas o versículo 11 não é de condenação. E ainda que algumas explicações sejam, o pastor Giovanni está dentro do contexto. Concordo. Mas neste caso eu tenho que ler a Bíblia toda. Eu não posso simplesmente afirmar. Tanto é que Jesus, João Batista, diz que Jesus não disse: Ele vos batizará com o Espírito Santo ou com fogo. Não, é ir com fogo. É 2 tiros numa cartucheira só. E tou. Os irmãos compreendem? Agora, a Bíblia é recheada, o tempo não me permite. Vamos ver alguns significados do fogo na Bíblia sobre purificação e santificação, juízo e condenação. Primeiro, purificação e santificação. Sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo, fogo aí, iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Isso é purificação e santificação. Juízo e condenação. Gênesis 19, 24. Então fez o Senhor chover enxofre e fogo da parte do Senhor sobre Sodoma e Gomorra. Fogo de condenação. Fogo de purificação e santificação. Isaías capítulo 6, versículos 6 a 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com matenais. Com a brasa, fogo, tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado. Purificação e santificação. Vamos entender uma coisa. Isaías já era crente, Isaías já congregava, Isaías já era usado por Deus, Isaías foi escolhido por Deus, Isaías já profetizava. Mas entenda uma coisa: Isaías precisava de fogo. Por que eu faço tal afirmação? Os 5 primeiros capítulos do livro do profeta Isaías, Isaías diz assim: ai daquele, ai daquele, ai daquele. Ou seja, um espírito crítico, alguém que é um religioso. Aí o que acontece? Isaías tem uma linda visão, ele fica impactado com aquilo, e ele então passa a se enxergar. Porque escute isso, meus irmãos, o problema de muitas vezes da nossa fé é que nós não enxergamos. Para todos os efeitos está tudo bem. Eu não percebi que eu já não tenho mais chama. Eu vou no culto, enfim, não sei qual seria o protocolo da minha fé. Mas entenda uma coisa: quando Isaías tem a visão, ele vai falar algo interessante. Outrora ele dizia: ai daquele, ai daquele, ai daquele. Agora Isaías vai dizer: ai de mim, porque eu tenho um problema seríssimo com os lábios, e eu habito no meio de um povo que também tinha problema com a boca. Irmãos, escute isso. Quando ele toma esse parecer, o fogo veio.
porque ele se humilhou, ele reconheceu. Talvez os nossos dias não seria ai de mim, porque tenho problema de boca, de lábios. Talvez seria ai de mim, porque os meus olhos são impuros. Porque os meus olhos são impuros. Porque os meus olhos são impuros. Eu sou imoral. Esse reconhecimento abre o céu, porque ele encontra um cenário perfeito para o fogo pegar, que é o homem humilde, quebrantado. O grande problema do cristianismo tem sido a religiosidade, cumprimento de protocolos. Eu não mato, eu não roubo, seja o que for. Ai de mim, o fogo desceu. E o maior desafio, me ouça com atenção, o maior desafio da falta de fogo é a ausência de cumprimento de propósito. Isso me gera encargo de coração. Por quê? Porque um homem pode permanecer frio sobre as suas explicações. O problema é que ele pode dizer: eu tenho 30, 40 anos na igreja e eu não cheguei lá, eu não cumpri com o meu destino. Isso é um problema. Deus chama Isaías e dá a ele um propósito. Ele precisava de fogo. Ele precisava desse encontro de fogo. Por quê? Porque após esse acontecimento de humilhação e veio a brasa, Isaías diz assim, Deus fala assim: a quem eu enviarei? Quem há de por nós? E o Isaías cheio do fogo, porque só um homem cheio do fogo é capaz de se apresentar diante de Deus e dizer: Deus, eis-me aqui, estou aqui, usa-me. Esta cidade precisa de um homem cheio do fogo. Usa a minha vida. Irmãos, escute isso. Esse processo na vida de Isaías leva ele para se tornar, ouça isso, o maior profeta messiânico da história. Ninguém foi mais usado do que Isaías, ninguém. Quantos compreendem, meus irmãos? Que o Espírito Santo nos ajude. Que o Espírito Santo nos ajude. Vamos lá. Deus se revela através do fogo. Olhe para o seu lindíssimo irmão e diz: pega fogo, varão, pega fogo, varão. Diga, por gentileza. Me ajude a pregar, por gentileza. Toda vez que chegar a palavra fogo, eu quero que a igreja pegue fogo. Quero encorajar a igreja a pegar fogo. Ela vai falar ousadamente, retumbantemente: fogo. Estão comigo? Deus revela-se através do fogo. Deus sempre se revelou por meio do... Não, eu sei que as labaredas podem aumentar. Ainda tem o fogo. Não, é leão, vamos lá. Deus sempre se revelou por meio do... Isso. Ele selou sua aliança com Abraão no meio do... Ele revelou-se a Moisés por meio do... Ele conduziu o povo pelo deserto através de uma coluna de... Elias foi levado para o céu em uma carruagem de... Deus é como uma coluna de... Deus é... O seu trono é... Sua palavra é... Ele faz dos seus ministros como labareda de... Jesus batiza com... É fogo para tudo que é lado, meu irmão. Fogo, 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 fogo. Existem 4 batismos à disposição da igreja. Se quiser, é para você. Se não quiser, suave na nave. Quem perde é a pessoa. Primeiro, o batismo em Cristo. A palavra batismo é imersão, imergido. O primeiro batismo acontece quando o homem ou a mulher decide publicamente arrepender dos seus pecados, reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, aceitá-lo na sua história. Acontece nesse momento o batismo de Cristo. E isso acontece quando uma igreja onde a palavra é pregada e honrada, o pregador, o pastor, alguém vai dar oportunidade às pessoas. Tipo, você que está aqui, você gostaria de pedir perdão dos seus pecados? Venha aqui à frente, confesse Cristo como Senhor. E a pessoa então levanta e vem até a frente. A Bíblia diz, Mateus capítulo 10, versículo 32, aquele que me confessar diante dos homens,
eu confessarei perante o Pai que está nos céus. Agora, muitos falam, não, pastor, eu vou à igreja, eu dou meu dízimo, eu gosto das canções, eu canto. Isso não faz de você um cristão salvo. O que faz de você o batismo de Cristo é arrependimento público e confissão dos pecados. Eu vou dar oportunidade a você daqui a alguns instantes. Já vai orando aí, porque nesse momento é comum uma guerra espiritual. O diabo chega, você não está preparado? Quando você estiver preparado, você vai. Sinceramente, no dia que estiver preparado, não precisa vir. Porque Jesus não veio para os preparados. Ele veio para os que precisam. Todos me entendem? Veio à frente, confessou, reconciliou, batismo de Cristo. Segundo batismo nas águas. A igreja proporciona isso. Terceiro batismo com o Espírito Santo. E se a igreja chegar até esse batismo, a minha interpretação teológica é um perigo. Porque o batismo com o Espírito Santo visa capacitação, poder. Vocês vão curar os enfermos, vocês vão expelir demônios, mas sem purificação e santificação, dá ruim. Estava no Mato Grosso pregando numa igreja, o pastor me levou para tomar um sorvete. Estávamos ali tomando um sorvete, chegou um grande pregador. Cumprimentou a gente, depois seguiu o seu caminho. O pastor disse assim, pastor, o senhor está vendo este homem? Ele faz cruzadas nessa cidade. Pastor, quando esse homem prega, olha, os demônios saem. Os enfermos são curados. Como Deus usa esse homem? Eu sou capaz de ouvi-lo por horas. Ele tem o dom da palavra. Mas tem um problema. Toda a cidade comenta que ele está adulterando. A família dele não é daqui, a família dele é de São Paulo. Mas ele tem um segundo matrimônio aqui, ou um segundo casamento, uma segunda relação. É um perigo. Um homem cheio do Espírito, no poder, mas sem purificação e santificação. Quantos me entendem, gente? Nós precisamos desse batismo. Esses batismos se complementam e produzem um pacote completo de santificação progressiva, capacitando-nos, eu amo isso aqui, a cumprir um destino, um propósito. Você sabe que uma das coisas que mais me motivou a deixar Santarém, no meio de muito choro, lágrimas, eu fui orar, jejuei por 21 dias, emagreci. Falei, Deus, eu quero ouvir a sua voz. É para ir ou é para ficar? Para onde eu vou? Vá, disse o Senhor. E a decisão que eu tomei foi semelhante à de Abraão. Eu deixei a minha terra, e quem mora em Santarém sabe, é uma terra querida. Lembrei do poeta, nunca vi praias tão belas, prateadas como aquelas. Santarém, é lindo Santarém, as praias são lindas. Outra coisa, a culinária daqui, o tacacá, o vatapá, o acari. Irmão, me pega o acari. O tambaqui eu consigo lá, mas o acari não. Meu Deus, eu louvo a Deus pela vida do pastor Hilário aqui. Ele já me recebeu com 2 acari, pareceu 2 troféus. Pastor, eu trouxe para o senhor. Irmão, eu quebro. Eu não sou de comer a cabeça do acari. Eu gosto da carne. Vamos prosseguir com a mensagem, né, gente? Já está dando fome. Minha terra e minha parentela. Os parentes, a minha irmã está aqui, meus irmãos, minha sogra, que eu amo. Conto tanta piada de sogra, né? Mas a Mini eu amo. E é como se fosse uma mãe, enfim. E foi difícil, não foi fácil. Mas uma das coisas que pesou muito foi a minha idade. Eu tenho, quando saí daqui, 44 anos. Eu falei, caramba, eu estou na metade do caminho. Ainda tem carga na bateria. Ainda dá para encarar uma cidade, a maior cidade do mundo, abaixo da linha do Equador. Dá para ir para cima. Eu tenho saúde, eu tenho garra, eu tenho idade, eu vou para cima, eu tenho um destino a cumprir. Irmãos, é muito legal isso. Porque você vai em busca de um cumprimento de propósito. Quanto dizem amém? Para encerrar a mensagem. Quais são as implicações do batismo de fogo, pastor Giovanni? Primeiro, o fogo ilumina. Aquele que é batizado com fogo, ouça isso, anda na luz. João 8,12, de novo, lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Aquele que é batizado com fogo tem comunhão com Deus. 1 João 1,6, se dissermos que mantemos comunhão com Deus, com Ele andarmos nas trevas, mentimos
e não praticamos a verdade. Aquele que é batizado com fogo tem prazer em Deus, deleita-se em Deus. O fogo purifica, o fogo aquece. Não estou falando de ninguém aqui de coração, porque eu seria errado, injusto. Mas existe no corpo de Cristo, lamentavelmente, um exército de crentes frios, apáticos, sem entusiasmo, sem calor e sem fogo. É assustador. Mateus capítulo 24, versículo 12. Diz assim: e por se multiplicar a iniquidade. Ficou corrigido aí, obrigado, gente. A correção, porque estava com Mateus 4, 12, 24, está correto. Obrigado, equipe aí. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. É um gelo. Irmãos, pasmem, mas existe um número expressivo de cristãos que eles ficaram apaixonadamente por essa terra. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser, até morrer. Entenda, eu torço pelo Flamengo. Eu seria hipócrita, mas eu estou falando de devoção. É uma coisa estranha. Irmãos, eu estou lhe dizendo, existe um número expressivo de cristãos que diz assim: eu sou e não abro mão de ser. Na minha mente, não vos escandalizeis com o que havia de ouvir. Eu não fui chamado para condenar, até porque não é, o meu papel é amar. Mas sou pregador do evangelho, cabe-me o dever, como João Batista, de falar a verdade. Nessa mente não encaixa um crente preso aos reality shows. Não encaixa. Seja a Fazenda, Big Brother, seja o que for. Não encaixa. O salmista disse: eu não vou colocar um crente incendiado, eu não vou colocar os meus olhos diante disso. Ah, mas aí é fanatismo, pastor. E nessa ideia eu continuo gelado, frio. O fogo se alastra. O que espalha as chamas do fogo é o vento. O vento e o fogo são símbolos do Espírito Santo. O que é o batismo de fogo, pastor Giovanni? Explica melhor. É um batismo de purificação e santificação. É quando você fala assim: me batiza com esse fogo, que eu tenho um destino para cumprir. Eu gostaria de que você se colocasse em pé nesse momento. E só os que querem, suave na nave. Mas se você quiser, você pode hoje ser o seu batismo. Que data é hoje? 25, começa o nosso jejum nacional, né? 25 de janeiro, já começa o ano bem. Amém? 25 de janeiro, pastor Giovanni, foi o dia do meu batismo de fogo. Amém? Antes de orar sobre o batismo de fogo, eu preciso dar oportunidade para o primeiro batismo, que é o batismo da conversão. E entenda uma coisa: eu não estou convidando você para mudar de uma religião para outra. Eu não estou convidando você para mudar de uma igreja para outra. Eu estou convidando você para definir a sua eternidade no céu. Eu estou convidando você para praticar o primeiro batismo. Portanto, nessa manhã, eu quero convidar para sair do lugar. Porque, pastor Giovanni, posso ficar aqui no meu lugar? Pode, suave na nave. Mas eu amo a ideia da exposição, porque foi isso que Cristo fez por nós. Ele se expôs por nós. Então, quando você corajosamente, porque eu sempre digo que tem que ter coragem, você fala: eu quero Cristo, eu decido me arrepender dos meus pecados e aceitá-lo como Senhor e Salvador da minha vida. Eu quero isso. Esse batismo é para mim, pastor Giovanni? É. Então, venha ser batizado. Saia do teu lugar agora e venha aqui à frente. Onde está você? Onde está você? O Pai está lhe chamando. O primeiro batismo. Eita, chegou. Palmas para o Senhor Jesus. Eu vou pedir os pastores já para ir orando. E, por favor, por causa do nosso tempo. Aleluia. Deixa eu ver. É porque a luz aqui, ela encadeia. Eu tenho que ficar igual o pai do filho pródigo, assim, ó. Aonde está você que precisa voltar para a casa do Pai? Já para casa?
Passa para casa, é uma linguagem nossa, né? Eu seria um falso pregador se eu não desse oportunidade para você entregar sua vida a Cristo. Ei, Jesus! Palmas ao Cordeiro de Deus. Bate palma, igreja, pega fogo. Ei! Os pastores vão me ajudando, vão orando. O Espírito Santo me diz que tem mais gente aqui. Ele está lhe esperando. Não tenha medo, não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Hoje é dia do teu batismo, o primeiro deles, o batismo da conversão. Cadê você? Vem, cadê? Aonde? Vem, 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 vem. Palmas, igreja, palmas, igreja, palmas, igreja. Bate palma. Celebre, celebre, celebre comigo. Pastores já vão orando, me ajudem. Preciso encerrar o culto, mas antes, a porta da eternidade está aberta. Onde está você? Não deixe o maligno lhe enganar. É um conselho, a decisão é sua. Cadê você? Muito bem. Agora, quantos querem o batismo do Espírito Santo e o batismo de fogo? Quantos querem? É preciso você querer. Se não quiser, suave da nave. Isso, mantenha suas mãos erguidas. Só os que querem. Começa a orar agora. Começa a orar. Fala: Senhor, eu li hoje, aprendi hoje que quem batiza com o Espírito Santo é o Senhor Jesus. Quem batiza com fogo é o Senhor Jesus. Levante as suas mãos assim e faz assim, ó: me batiza, me batiza, me batiza. Jesus, o Senhor está aqui nessa manhã. Me batiza, me batiza, me batiza. Vai pedindo, peça com fé. Ei! Pode soprar o Ei! vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos. A casa está preparada. Faz assim, ó. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Ei! E me batiza com fogo. Peça. E reacende a chama em nós. Me batiza com o Espírito Santo. Me batiza com fogo. Peça. Reacende a chama em mim. E nós estamos reunidos. Diga isso. Se você sabe essa canção, cante. A casa está preparada. Pode soprar o vento, reacender a brasa. Nós estamos reunidos. Vai! A casa está preparada. Vem! Pode soprar o vento. Sopra o Espírito Santo. Reacender a brasa. Assim, ó. E me batiza Peça com fé. Reacende. Reacende a chama. Ei! Em mim. E me Ei! batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Acende outra vez. Peça com fé, peça. A chama do primeiro amor. A chama da paixão. Outra vez, aviva outra vez. Ei. Acende outra vez. Tua chama. Nós somos uma geração. Aviva outra vez. Uma geração. Aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Diga. E pode incendiar. Ei! Vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. E pode incendiar. Pode incendiar. E vem a nossa Peça. geração.
labaredas altas. Pode incendiar e vem nos batizar e me batizar com fogo. Vai tomando posse. Reacende a chama. Vai tomando posse. E me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Olha aqui para mim um instante. Apocalipse capítulo 19, versículo 12. Corta para mim. Apocalipse 19, 12. Escute isso. Os seus olhos são chama de fogo. Ó, há fogo em seus olhos. Fogo, para quê, pastor Giovanni? Para queimar altares. Para queimar altares. Olha, irmão, de coração, não me tenha por religioso, por favor. Mas não tem, a gente tem que eliminar a concorrência. Está chegando a hora da igreja tirar. Nada contra postar, ver alguma coisa. O problema está na idolatria disso. Aí que está o problema. Se você quer queimar esses altares, trazer um pouco de equilíbrio para isso, é um conselho que eu lhe dou, porque eu te amo em Cristo Jesus. Levante as suas mãos. Estaremos encerrando daqui alguns instantes. Há fogo em teus olhos. Levante o seu rosto, adore a Ele. Diga isso, fez. Ei, eu me apaixonar. ei, Queimou todos os outros amores. queimou. Queimou todos os outros Ei. amores. Fogo em meus olhos fez eu me apaixonar. Queimou todos os outros amores. Queimou todos os outros amores. Eu ainda tenho fome. Diga isso. Eu ainda tenho lenha. Fala assim, ó, pode Pode vir queimar. Pode vir. Eu ainda tenho, diga. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Yes. Eu ainda tenho lenha. Ei. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. O Senhor quer ouvir a voz da igreja. Eu ainda tenho lenha. Pega fogo, igreja. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Eu ainda tenho lenha. Pode vir queimar. Pode vir queimar. Eu ainda tenho fome. Senhor, que essa igreja Eu ainda tenho lenha. pegue fogo. Pode vir queimar. Oh! Pode vir queimar. Queridos, olhe para mim um instante. Eu preciso encerrar o culto, mas eu vou lhe dar um conselho de quem lhe ama em Cristo Jesus. Um conselho que eu estou procurando praticar nesses 33 anos de fé. Em 1993 eu entreguei minha vida para Cristo nessa cidade, na casa da irmã Sônia, onde tinha uma célula. Ali eu me arrependi dos meus pecados, caí de joelho, levantei, enxuguei as lágrimas, enxuguei o joelho, tirei a areia do joelho. Ali eu tomei uma decisão. Eu não vou entrar no quarto para orar sem lenha. Eu não quero orações vazias e religiosas. Eu preciso de fogo. Conselho de quem ama. Toda vez que você entrar no seu quarto, leve lenha. Lenha. E busque a Deus com intensidade e paixão. É um conselho. Amém? Receba a bênção apostólica. Após esta oração,
Procure pelo menos uns 100 cristãos cheios do fogo. Cumprimente ele, dê uma palavra para ele. Receba a bênção. Que a paz do nosso Deus, que a graça salvadora do seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, e que as doces comunhões e consolações do Espírito Santo seja com você, querido, querida, irmão, irmã, hoje, amanhã e para todos sempre. Os que recebem dizem, os que recebem dizem, os que recebem dizem. Palmas a Cristo. Deus abençoe, vão em paz.